Mais uma vez, bom dia a todos, senhoras e senhores. Bom, na verdade, eu gostaria de falar sobre algumas questões relativas ao Laranjal, em função da audiência que nós tivemos lá semana passada, que foi muito boa. Mas não vou me furtar de comentar na mesma linha, nesse assunto que nós estamos falando, né? Eu também discordo de vários pontos do projeto original, mas acho, volto a dizer, que temos sim a necessidade de regulamentar. Porque já tivemos grandes audiências, boas audiências, produtivas, como foi a de ontem, como foi a do Laranjal, várias outras, mas já tivemos problemas. Nós já tivemos aqui uma pessoa que pegou o microfone numa audiência que eu nem me lembro qual é, e eu tenho procurado vir a todas, não consegui vir a todas, mas vim a quase todas, né, que veio aqui ofender a vereadora Cristina, sem nada que ver com o assunto. Nós tivemos aqui pessoas que vieram aqui, quando nós estávamos debatendo um tema específico de interesse da cidade, gritar fora Temer, que também não tem problema nenhum, eu também tenho a minha opinião, e também questiono a legitimidade do presidente Temer, tá? Mas não é isso que está em questão, tá? Então, eu acho válido que se possa organizar, né? E a questão da maioria faz parte da democracia. A maioria prevalece, a vontade da maioria, esse é um princípio da democracia, a vontade, todos participam, mas a vontade da maioria acaba prevalecendo. E a questão das comissões não é verdade, porque nós temos aqui, a Comissão da Educação, presidida pelo vereador Ornel, que não é da base. Comissão da Saúde, presidida pelo vereador Marcola, que não é da base. A própria vereadora Fernanda é vice-presidente em várias comissões, né? Então, não é bem assim, vamos com cuidado, né? Agora, sou a favor, por exemplo, eu acho que quem propõe tem que presidir a sessão. Minha opinião, a gente concorda em alguns pontos, né? E eu não estou dizendo que eu concordo, quando eu falo da coragem, é porque foi corajoso trazer esse tema. Só que esse projeto, e daí falo para as pessoas que estão nos escutando em casa, ele não está em discussão ainda, oficialmente. Nós estamos adiantando a discussão, né? Ele entrou, foi lido, mas não foi aberto a discussão em plenário, embora nós estejamos fazendo. Então, eu vou me limitar a essa questão, né? E dizer o seguinte, voltar na audiência que nós falamos sobre os problemas do Laranjal na semana passada, para fazer uma explicação que eu tentei fazer lá, não tive muito tempo, porque eu tinha outro compromisso, também não pude ficar até o final da audiência, mas muita gente reclama e fala da tal taipa no Laranjal, inclusive querendo um questionamento do governo municipal sobre a função dessa taipa numa eventual nova enchente no Laranjal, tá? Gente, essa taipa, daí falo aos moradores do Laranjal, eventualmente estejam nos ouvindo, ela não foi construída com o objetivo de prevenir futura enchente. Ela foi construída emergencialmente, naquele momento da enchente, quando o Laranjal ficou 1 mês embaixo d'água. E ela foi construída para ajudar no escoamento da água, porque aquela enchente, o Laranjal encheu pelo São Gonçalo, pela Barra e não pela Lagoa, e encheu bem no lugar onde era a casa de bombas bombeava água para fora. Então, o que acontece? Tinha tanto volume de água que a casa de bombas não dava vencimento. Os motores bombeavam a água e a água voltava pelo lado. Então, se fez uma contenção no sentido de, pelo menos, não encher mais, da gente conseguir escoar a água que naquele momento alagava o Laranjal. Essa taipa, ela foi uma obra emergencial que não tem a intenção de prevenir futuras enchentes. A prevenção de futuras enchentes, no caso do Laranjal, é uma obra mais complexa.
Em 1941, numa grande enchente parecida como a que ocorreu em 2015, nós tivemos até o centro aqui quase alagado. Foi uma enchente que aconteceu pelo São Gonçalo e que alagou até a Barroso ali, antes da subida para Santa Cruz. A cidade ficou alagada, toda a região chamada região da Várzea. O vereador Reinaldo não está aqui, que representa não só o vereador Valdomiro, também vários vereadores aqui têm trabalho lá naquela comunidade, mas toda a região da Várzea foi alagada em 1941. E daí, na época, o governo municipal, com recursos do DENIT, do DNO, na verdade, na época, construiu o que hoje nós chamamos de Estrada do Engenho, que na verdade é um dique de proteção contra a enchente para a cidade de Pelotas. Desde que foi construída a Estrada do Engenho, que é um dique de proteção, nunca mais nós tivemos esse tipo de alagamento, um alagamento geral que vinha até o centro. Mas, em 2015, nós vimos imagens aéreas feitas por drone da enchente, e que é possível constatar, eu até tenho salvas em arquivo, essas imagens. É possível constatar o que eu estou falando a partir de uma visualização aérea. Esse dique de proteção, ele está todo alagado do lado de fora e do lado de dentro seco. Ou seja, tu vê que se não houvesse esse dique, a cidade estaria com aquela enchente também completamente alagada. E transferindo essa situação proporcionalmente para o Laranjal, a solução seria construir uma espécie de estrada de engenho, um dique, que pudesse correr por trás do Laranjal e pudesse ir até, essa é uma ideia minha, tá? Não quer dizer que o governo esteja fazendo isso. Eu acho que deveria planejar nesse sentido, de fazer uma estrada por trás do Laranjal, um dique de contenção alto, que nem é a Estrada do Engenho, e que essa estrada passe em todo o Pontal da Barra, e que seja um acesso alternativo, até porque seguidamente nós temos interrupção no acesso pela beira da praia, pela lagoa. Todos os anos acontece isso, com o vento nordeste, com determinadas condições, nós perdemos a estrada e temos que refazer a estrada. Então, seria uma solução para esse problema também. E, com isso, nós garantiríamos, então, uma proteção efetiva para o Laranjal, principalmente para o Valverde, e para os moradores do Pontal da Barra. Então, eu precisava esclarecer essa questão aqui, porque muita gente confunde, acha que a prefeitura fez, que é um diquezinho, vamos chamar assim, porque é de 1 metro só, o que o pessoal nem chama de dique, o pessoal chama de taipa, mas não é nem dique nem taipa. Aquilo foi feito emergencialmente para ajudar no escoamento da água que alagou o Laranjal por quase 1 mês. Teve gente que ficou 1 mês embaixo d'água. Então, a solução seria essa, só que isso requer planejamento, requer captação de recursos e, principalmente, licenciamento ambiental, visto que aquela área é uma área de preservação permanente. Aliás, falando nisso, nós temos uma grande discussão que foi levantada lá também na audiência pública no Laranjal, sobre a questão do Pontal da Barra, que é uma área particular, que tem um licenciamento para a construção de um loteamento. Esse licenciamento está anulado por força de uma decisão judicial da Justiça Federal, aqui de Pelotas, está ainda tramitando em grau de recurso, mas o fato é que existe um estudo, uma proposta sendo estudada dentro da prefeitura, com os técnicos da SQA e com pessoas da Universidade Federal participando disso, para constituir a primeira unidade de conservação ambiental de Pelotas, que abrangeria toda a mata, lá desde a mata do Ecocamping, que é o chamado reservatórios do entorno da Lagoa Pequena, Z3, Ecocamping, Mata do Totó, Mata do Barro Duro, depois o Altos do Laranjal, ali aquela mata toda que vem pela parte de cima das Carmelitas e beira da Praia do Laranjal, depois Pontal da Barra, onde já tem um estudo, inclusive, de algumas espécies, uma espécie de peixe, que só tem, o estudo diz que só tem ali e que pode ser extinta, então seria mais uma justificativa para a constituição
Isso. A vereadora Fernanda tem conhecimento também. Então, seria uma justificativa para uma área de preservação. A área de preservação já é para uma unidade de conservação, vindo até o entorno, aquela parte de areias ali que tem na margem do São Gonçalo, atrás do Las Acácias, ali, aqueles loteamentos, e depois vem até o Arroio Pelotas, o que seria poderíamos fazer aí um projeto, dentro desse projeto, um grande parque, na chamada Chácara da Brigada, que é do Arroio Pelotas, esquina o São Gonçalo. Então, este é um projeto que está sendo estudado, ele é um projeto de médio prazo, requer estudos técnicos, científicos, não se faz da noite para o dia, mas eu queria dizer isso, que o governo não está de olhos fechados para essa situação, ao contrário, o governo está buscando constituir esse projeto. Já vou concluir, presidente, até porque existe, gente, e daí quase ninguém sabe disso, existe um fundo, vereador Marcos Cunha, no governo do Estado, um fundo para provimento, para subsídio de unidades de conservação ambiental, que hoje esse fundo tem 100 milhões de reais. E não pode, o governo, apesar da crise, não consegue mexer nesse dinheiro, porque esse dinheiro, como diria o ministro, é imexível. Tá? Não pode usar esse dinheiro é só para unidades de conservação ambiental. Como são poucas no Rio Grande do Sul, temos o Taim e temos alguma outra, Pelotas não tem nenhuma, né? Nós não conseguimos acessar esse fundo, não tem projeto, está lá 100 milhões parado. Então, a nossa luta é para que se constitua, se avance no trabalho de constituir a unidade de conservação ambiental, que vai ser importante para a cidade, na conservação do meio ambiente, na preservação da mata nativa e dos biomas, do bioma, enfim, que nós temos, tá? E a utilização desse dinheiro. Só que só podemos acessar esse fundo se tivermos essa unidade de conservação oficialmente constituída. Muito obrigado, um bom dia a todos.